olha só. Então, a gente vai continuar aqui dando o gás para a gente poder passar no nosso vestibular, a gente arrochar o nó, como a gente diz aqui, e conseguir o nosso tão sonhado vestibular, nossa tão sonhada universidade. De antemão, galera, eu já digo para vocês, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, física, assim como as outras matérias, a gente não aprende vendo apenas o professor resolver a questão ou ele explicando o assunto. Física tem uma semelhança com a educação física. Quando a gente vai para a academia, os músculos só crescem se você diariamente for sentir dor, cansar, né, e depois se alimentar. Então tem todo um processo que em uma semana você não vai ficar fortão, né, com um corpo bem bacana, né? Requer um tempo, requer um treinamento, um esforço. Então nesse aspecto, não só a física, mas todas as áreas do conhecimento têm essa semelhança com a atividade física, né? Então assim, a física a gente não vai aprender só olhando o que o professor diz. É extremamente necessário que a gente possa tá fazendo exercícios, praticando, errando. Na maioria das vezes a gente vai errar na hora de fazer as questões para que depois a gente comece a acertar. Que aí depois, quando você está fazendo a academia, que o resultado começa a aparecer e pronto, você começa a ver os músculos e você vai manter e aos poucos aumentar. Então é mais ou menos desse jeito, tá bom? Então vamos lá, galerinha. Olha só, pegar uma primeira questãozinha aqui do Enem de 2020, do ano passado, né? Uma questão muito boa que vai tratar de hidrostática. Lembrando que hidrostática é um assunto adorado pelo Enem. O Enem sempre cobra essa parte de hidrostática, está dentro da mecânica. Lembrando que a mecânica é o assunto mais cobrado dentro da física no Enem. Cerca de 1/3 da prova do Enem de física é mecânica, tá certo? Então a gente precisa dar muita atenção à mecânica, em especial essa parte de hidrostática, que o Enem tem muito prazer em colocar questões como essa. Então vamos lá, para a leitura. A questão diz o seguinte: um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna, formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador se abrigou. Então, a gente percebe aqui, né, esse bolsão de ar aqui, formado devido à estrutura geológica e tudo mais, né? Então, a 50 metros de profundidade e a 30 metros aqui de largura, né? Bacana. Continuando a leitura. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico, que a gente vai ver no slide a seguir, mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Então vamos ver aqui o gráfico no slide seguinte. Está aqui, ó. Gente, antes de continuar a leitura, é de extrema importância que todas as questões que nós nos depararmos de agora em diante, que contenham gráficos e tabelas, a gente possa esmiuçar o máximo possível, porque é uma das habilidades do Enem a ideia de nós sabermos ler e interpretar gráficos e tabelas. Então, toda vida que nós nos depararmos com gráficos e tabelas ou coisas do tipo, a gente vai sempre ter que ter muito cuidado, olhar os eixos, o que é que significa cada eixo, quais as unidades de cada eixo, como é que é o comportamento gráfico, mais ou menos tentar pensar qual é o significado físico daquilo, ou químico, ou biológico, ou propriamente matemático, para a gente poder extrair o máximo de informação numa primeira olhada. Porque às vezes isso já resolve o nosso problema. Então vamos olhar o gráfico. Olha só. Aqui na vertical, no eixo das ordenadas, a gente tem o tempo de descompressão, isso dado em minuto, né? Ou seja, quanto tempo será necessário para que ocorra essa descompressão para que ele possa subir em segurança. Lembrando que nosso corpo, ele estará, no caso, esse mergulhador estando lá embaixo, ele vai estar sujeito a uma pressão diferente da pressão atmosférica. Se ele sobe muito rapidamente, o que vai acontecer é que pode ser que ocorram danos fisiológicos ao corpo, né, indesejados. Então, é necessário que ocorra uma descompressão aos poucos para que ele possa voltar à superfície. Então, na vertical, no eixo das ordenadas, a gente tem um tempo de descompressão dado em minuto.
E aqui na horizontal, ó, no eixo das abscissas, a gente tem a variação de pressão dada em quilopascal. Perceba que aqui, ó, é quilo. Deixa eu marcar aqui. Vamos lá, ó, quilopascal. Gente, olha só, quilopascal. Lembra que quilo é um prefixo grego que quer dizer 10 elevado a 3, né? Quilo, olha só, quilo é um prefixo grego que quer dizer 10 elevado a 3, ou seja, 1000, não é isso? Cuidado, tá? Muito cuidado, porque às vezes você está lendo a questão, você passa direto e perde a questão por causa disso, né? E outra coisa, ele vai falar em variação de pressão. Ele vai falar em variação de pressão. Olha só, variação de pressão. Não é a pressão, é a variação de pressão. Cuidado com isso, gente. Tem muita questão que os elaboradores vão colocar variação de temperatura e, na verdade, ele quer saber temperatura. Ou então dá temperatura e ele quer saber variação de temperatura. Assim como pressão, variação de pressão, volume, variação de volume, área, variação de área. Enfim, é bastante comum a gente ver questões que vão pedir uma grandeza e aí, por meio de uma tabela, de um gráfico, eles vão dar a variação dessa grandeza. E aí, muitos vestibulares vão colocar nos seus itens alternativas referentes ao engano. Se você pensar que era a própria temperatura, mas na verdade era variação de temperatura, vai ter um item referente a essa marcação, pode ter certeza. Então, gente, quando eu costumo dizer muito para os meus alunos que quando a gente pega uma questão com gráfico, tabela e tudo mais, a gente tem que ter uma frieza grande, tem que ter calma, verificar o que é que ele está nos dizendo para poder aí então resolver o problema. Ok, então vamos lá continuar a leitura. Olha só. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O Enem agora está com esse costume de colocar segundo a menos 2, segundo a menos 1 e por aí vai. E que a densidade da água seja de ρ, isso é uma letra grega, né? ρ igual a 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Bom, de acordo com o gráfico, para que eu descubra o tempo de descompressão, eu preciso saber a variação de pressão que ele estará sujeito. Então, vamos aqui pegar uma folha em branco e vamos tentar resolver o problema. Bom, de acordo com o teorema de Stevens, deixa eu marcar aqui. De acordo com o teorema de Stevens. Vale, professor, não é Steven, não? Rapaz, eu aprendi que era Steven, né? Mas eu não sou o melhor professor para falar o nome dos cabras certo, não. Até porque o meu nome, né, é estranho que só, Arilo. Gente, desculpa a letra, é porque eu estou me adaptando a essa mesa aqui, tá? O que é que vai nos dizer o teorema de Stevens, lá da hidrostática? Que a pressão a que um corpo estará sujeito dentro de um líquido, né? Pressão P, será igual à pressão inicial, a pressão atmosférica, que eu vou chamar de P0, que é a pressão que o ar exerce sobre a gente, sobre os corpos, sobre as superfícies, né? Mais a pressão hidrostática, que é ρ, que é a densidade do líquido, né? G, que é a gravidade, e H, que é a altura, no caso a profundidade que o corpo está no fluido, no líquido. Bacana. Então, primeiro ponto, olha só. Pensando já em outras questões. Deixa eu só apagar isso aqui porque eu fiz errado aqui. Olha só. Pensando em outras questões. Esse P0 aqui, galera, é o que a gente chama de pressão atmosférica, que é a pressão devido ao ar, tá certo? E esse ρ aqui ficou muito da mesma cor, né? E essa outra pressão aqui, deixa eu botar dessa cor. Essa outra pressão a gente chama de pressão hidrostática, que é a pressão referente ao líquido.
Então, essa aqui de verde é a pressão atmosférica referente à camada atmosférica, o ar, sobre a gente. E esse ρ, GH, é a pressão hidrostática, referente ao líquido sobre a gente. Ok? Então, são dois termos aí. Bom, se nós voltarmos aqui na figura, o que é que acontece? A gente tem aqui a situação dele estar lá em cima, que ele só vai estar sujeito à pressão atmosférica, e quando ele está aqui embaixo, que ele está sujeito à pressão atmosférica e à pressão devido à profundidade também. Não é isso? Bacana. Então, o que é que vai acontecer? A diferença de pressão, no caso, a variação de pressão que ele vai sofrer, deixa eu só mudar aqui a cor, a diferença de pressão que ele vai sofrer, a gente calcula por meio do teorema de Stevens, né? A gente vai dizer o seguinte, ó, que ΔP, que é a variação da pressão, vai ser quem? A pressão final, certo? Menos a pressão inicial, não é isso? Só que eu vou, em vez desse zero, eu vou botar um I, para a gente não confundir com o P0 da atmosférica, né? Para a gente não confundir com o zero da atmosférica. Então, a pressão final menos a inicial. Tudo bem. Aí, se a gente for utilizar o teorema de Stevens, o que é que vai acontecer? A pressão final vai ser quem? Vai ser quando ele estiver lá em cima. Tá certo? No caso, vamos pensar o seguinte, quando ele está descendo, que a pressão final seria a pressão, que seria quem? A pressão atmosférica mais a pressão referente à água, que seria a pressão hidrostática, que seria a densidade da água, a gravidade e a profundidade, menos a pressão inicial, que seria somente a pressão referente à pressão atmosférica, que é quando ele estava lá em cima, que eu vou chamar de P0. Olha, bacana! Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Esse P0 vai-se embora com esse menos P0, e aí eu posso dizer que essa variação da pressão, né, que ele estará submetido, vai ser, ó, se o P0 cortou com P0, sobrou só a densidade, que se a gente for olhar lá na questão, ele diz aqui que são 1.000 kg por metro cúbico, está no SI, então não me preocupo, 1.000 kg por metro cúbico, vezes a gravidade que ele manda a gente assumir, 10 metros por segundo ao quadrado, está no SI, também não vou me preocupar, vezes a altura, que é a profundidade que ele vai descer. Se a gente for olhar, ele desceu quanto? 50 metros. Ele desce 50 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 50 metros. Então, quanto é que vai ser a variação da pressão? A variação da pressão vai ser, ó, 50 vezes 10, dá 500, vezes 1.000, dá 500.000. 500.000 o quê, professor? Se está tudo no SI, seria 500.000 newtons por metro quadrado. Newtons por metro quadrado. Mas lembra, deixa eu colocar aqui de preto, lembra que, tá bem aqui, ó, 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa de 1 pascal, tá certo? 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa de 1 pascal. E outra, lembra que a gente colocou mais lá à frente que 1 quilo é a mesma coisa de 1.000, né? Ó, 10 elevado a 3. Por que eu estou lembrando disso? Porque se vocês repararem, lá no nosso gráfico, olha como é que está a variação da pressão. Quilopascal, não é isso? Então, eu vou aproveitar aqui e vou dizer que a variação da pressão vai ser quem? ΔP, que é a variação da pressão, vai ser de 500, não seria 500.000? 1.000 eu vou chamar de quilo, cal. Newton por metro quadrado é pascal, então seria 500 quilopascals. Olha que interessante, a gente fala 500 quilopascals. Lá na gramática, lá no português, o plural correto de pascal é pascais, não é isso que a gente aprende? Só que o Sistema Internacional de Medidas, atrelado à ABNT, mais especial o SI, Sistema Internacional de Medidas, pede que a gente apenas acrescente a letra S ao final da palavra. Então, no SI, o plural de pascal é pascals. Na gramática, seria pascais. Vamos a outra unidade. Lá, quando a gente está estudando nível sonoro, decibel. O plural de decibel na gramática seria decibéis.
mas no SI, decibéis. Tem vários outros, eu estava com outro aqui na mente. Mol. O plural de mol no português é moles, mas no SI é mols, tá certo? Então a gente apenas acrescenta o S. Tudo bem. E agora, professor, a gente descobriu a variação da pressão, certo? A gente vai voltar no gráfico e agora a gente vai verificar. Espera aí. Quando ele fala em 500 quilopascals, que foi o que a gente achou, então vamos ver, 500 quilopascals vai ser o seguinte, olha só, a gente seguindo aqui o gráfico, olha como a gente tem que saber ler o gráfico, 500 quilopascals vai bater aonde, ó? 60 minutos. 500 quilopascals vai bater lá em 60 minutos. Portanto, o tempo necessário para a descompressão desse mergulhador será de 60 minutos. Será de 60 minutos para que ele não sofra nenhum dano biológico, tá certo? Será de 60 minutos. Então, a gente precisou utilizar o teorema de Stevens, lá da hidrostática, lembrando que ele nos diz que a pressão a que um corpo está sujeito dentro de um líquido é a pressão atmosférica, P0, mais a pressão hidrostática, que é a densidade do líquido, ρ, vezes a gravidade local, vezes a profundidade. Utilizamos o teorema de Stevens, calculamos a variação da pressão que ele estará sujeito. Com base nisso, lembrando que 1 Newton por metro quadrado é a mesma coisa de 1 Pascal e que 1 quilo é a mesma coisa de 1000, que é 10 elevado a 3, a gente descobre que ele estará sujeito a uma variação de pressão de 500 quilopascals, ok? E aí, olhando o gráfico, a gente encontra que para essa variação de pressão é necessário um intervalo de descompressão temporal de 60 minutos. Nosso item correto seria o item C de casa. Bacana? Uma excelente questão só no pedido, para a gente poder arrochar o nó aqui e avançar. Tudo bem? Eu vou avançando aí e qualquer coisa a gente vai discutindo depois, tá certo? Tem uma outra questão, essa também foi do Enem do ano passado. Ela é muito interessante porque, assim, ela é simples, mas ela pode aparecer de uma maneira que nos cobre um raciocínio mais elaborado. Mas vamos ver o que é a questão. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio. E só quando percebe que não há nada sob seus pés, é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante V0 sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Olha só, se a gente avança e a gente olha os itens aqui, se tu só olha o que a questão diz, o que é que vai acontecer? Tu vai, na mesma hora, querer marcar esse item aqui. Porque é isso que ele está dizendo que acontece com o desenho. O desenho vai correndo aqui, ó, tá vendo? Na horizontal. E quando ele percebe que não tem mais chão, ele cai, ó, na vertical. É isso que a questão descreve a respeito do desenho. Tudo bem. Só que quando a gente vai aqui na leitura da questão, olha o que é que ele diz, ó. Eu vou selecionar aqui para a gente poder ver melhor. Ele fala o seguinte, ó. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, aqui é que está a resolução da questão. Num experimento real, ele quer no real, ele não quer de acordo com o que está no desenho, não. Ele quer o real. Então, se a gente vem para cá, ó, o que é que vai acontecer na realidade? Vai ser o que aparece no D de dado. Mas eu quero comentar uns detalhes aqui com vocês a respeito dessa questão, tá? Quero comentar uns detalhes a respeito dessa questão. Vamos lá. Professor, esses outros itens aí, olha só. O B de bola, ele só seria possível se acontecesse o quê? Se não houvesse uma aceleração aqui na horizontal. Seria a composição de um movimento
constante na horizontal e um movimento constante na vertical. Mas não é isso que acontece, porque o movimento na vertical ele é uniformemente variado e na horizontal ele é uniforme, então não vai ser uma reta. O C mostra como se o movimento não fosse mais para a direita, mas espera aí, ele vai sim para a direita, ele vai cair em ideia de uma queda livre, mas ele também vai para a direita, tá certo? Então o C também não dá certo por causa disso. A gente fica entre os itens E e D, não é? Só que a gente vai ver que deve ser o D. Por quê? Deixa eu vir para cá e abrir aqui uma paginazinha. Olha só. Existe um princípio chamado princípio da independência dos movimentos de Galileu, que diz que o movimento no eixo X, ele independe do movimento, vou escrever aqui, ó, independe, negada, eu tenho dislexia, às vezes eu vou escrever trocando as ordens aí, viu? Aí você dá um grito aí de casa para ver se eu escuto. X independe de Y, o movimento na horizontal não tem relação com o movimento na vertical. Tem aquela história clássica, né? Você pega um revólver, armalheiro, não pega não, né? Mas se você pega um revólver, ele tá com uma bala na agulha, e você tá com outra bala aqui na sua mão, à mesma altura do chão. Na hora que você aciona o gatilho, se você solta a bala que está na sua outra mão, as duas cairão no chão no mesmo instante. Pode, professor? É porque aqui vai, né, ser lançada horizontalmente, ela vai para frente com a velocidade na horizontal, mas ao mesmo tempo ela cai, porque os movimentos são independentes. Senão o cabo dava um tiro aqui, a bala ia-se embora, nunca mais encontrava o chão, né? Mas ela encontra, tá certo? Então os movimentos são independentes. Na horizontal, desprezando o atrito, o movimento ele é uniforme. A gente estava falando que o movimento na horizontal, ele é uniforme, tá certo? Ele vai ser uniforme. Show de bola. Aí o que é que acontece? Sendo assim, eu posso dizer que a função horária desse cabra vai ser como? X é igual a V0t. Não é assim? X igual a V0t, sendo que V0 é a velocidade inicial que ele parte. Bacana? Show de bola. E na vertical, como é que vai ser a festa? Na vertical, o movimento ele é uniformemente variado. Por que o movimento ele é uniformemente variado? Porque a gente tem a incidência da gravidade, que vai fazer com que esse movimento seja acelerado. Então, a função horária seria como? Y é igual. Seria Y0, que seria a posição inicial, mas a gente bota lá em cima, tá? Mais V0, que seria a velocidade na vertical, que é 0, porque ele só começa com velocidade na horizontal, né? Mais meio de GT ao quadrado, ok? Professor, o que é que o senhor está dizendo aí? Olha só, vou mais ou menos tentar fazer o desenho, mas vocês vão me perdoar aí, porque eu já não sou bom de desenho. E com essa mesa que eu estou aprendendo agora, aí é que o desenho vai ficar ruim mesmo. Mas a ideia é o seguinte, ó, olha só. Tá aqui a bolinha, né? Tá aqui a bolinha. Essa cabocla, ela tem uma certa velocidade apenas horizontal aqui, ó, V0, tá certo? Ela não tem velocidade na vertical a priori. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que aqui o meu eixo vai ser positivo para baixo, né? Eu vou dizer que o eixo vai ser positivo para baixo. A ideia é essa, tá, gente? Quando você mexe com queda livre, ou então qualquer movimento desse jeito que vai só para baixo, você bota o seu referencial positivo para baixo. A melhor dica é você sempre pensar assim, ó, eu vou colocar o sentido positivo no sentido em que vai ocorrer o movimento. Não importa se é para baixo, se é para cima, se é para a direita, se é para a esquerda, porque às vezes você pode ficar confuso, para onde é que eu coloco e tal. Você poderia dizer que era positivo para cima e dizer que para baixo seria negativo? Poderia. Só que aí talvez ficasse um pouquinho mais complicadinho, porque você teria que mexer com números negativos, isso poderia gerar uma confusão que talvez não seja muito útil na hora da resolução da prova. Então bota positivo para baixo. Aqui diz que o H, que seria o Y na verdade, né? Deixa eu apagar aqui. O Y0 é 0,
Aqui a gente diz que o y0, que é a altura inicial, é 0, tá certo? E aqui vai ser o y, que vai ser a queda dele. O movimento a gente sabe que vai ser uma parábola desse jeito aqui, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Se nós unirmos essas duas equações, o pessoal morre de medo de ter que unir essas equações, né? Mas olha só, o que vai acontecer? Se eu pegar aqui, peraí que eu tô meio... Pronto. Se eu pegar aqui esse t, isolar ele, e disser que t é igual a x dividido por v0, eu jogo esse cara aqui nesse t, professor, só uma pergunta. Eu tenho que fazer essa conta todinha para poder resolver essa questão? Não, gente, não precisa. A gente resolveu no início. O que eu estou fazendo aqui seria uma espécie de um aprofundamento com vocês, tá? Uma questão mais elaborada que pudesse cobrar isso. E eu estou provando para vocês por que vai ser aquele item lá, tá bom? Beleza, então o que vai acontecer? Olha só, se eu jogar esse cara aqui, nesse T aqui, o que a gente vai ter? Olha só, deixa eu substituir lá. Eu tenho que y... eu tenho que trocar aqui a cor. Diga assim, professor, o senhor não se acostumou ainda, professor? É porque eu sou meio devagar, negada. Mas vai dar certo. Aqui por final eu consigo direitinho. Olha só, o que a gente vai ter? Que y é igual a meio vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado, que a gente viu que o tempo vai ser quem? Ó? X dividido por V0 ao quadrado. Então, eu posso dizer que y vai ser, olha só, g sobre 2 vezes V0 ao quadrado vezes x ao quadrado. E tu consegue ver que isso aqui é uma equação de segundo grau? Que y depende de uma maneira quadrática de x? Olha aí, tá vendo isso aqui? Y é g dividido por 2 vezes 0 ao quadrado. Isso aqui é uma constante, tá certo? Isso aqui é uma constante. Esse carinha aqui, ó, é uma constante. Seria o A, né? Seria o A da equação de segundo grau, né? O B e o C da equação de segundo grau também seriam 0, né? E esse cara aqui, ó, mostra que y depende do quadrado de x, ou seja, é uma parábola. Tanto é que se a gente volta aqui, ó, matava os itens A de amor, C de casa e B de bola. A gente ficaria só com os itens D de dado e E de escola, né? Mas por que vai ser o D e não o E? Porque é o seguinte, eu estou assumindo que o referencial é positivo para baixo. Esse cara aqui, que seria o A, ele é uma constante positiva, então a concavidade deve ser para cima. No caso, o para cima aqui é para o nosso para baixo, ó, porque a gente está assumindo que ele é positivo para baixo, tá certo? Então, por isso que a concavidade fica sendo dessa maneira aqui, e o nosso item correto realmente é o item D de dado, porque o item E seria um movimento retardado, e o movimento aqui tem que ser acelerado, tá certo? Uma outra maneira de você visualizar, gente, é o seguinte, ó. Lembra que isso aqui seria a trajetória, né? Ó, essa reta aqui é a tal da reta tangente, né? Quanto mais inclinada essa reta estiver, ou seja, quanto mais em pé, maior a velocidade. Quer dizer que a velocidade aqui nesse ponto, ó, que eu vou chamar de V1, é maior do que a velocidade aqui nesse ponto, ó, que eu vou chamar de V2, ou seja, a velocidade está diminuindo, porque a inclinação está diminuindo. Agora, se a gente olha para cá, olha só, a inclinação é essa, né? Eu vou chamar de V1. Agora aqui, olha só, a inclinação, ó, é bem maior. Vou chamar de V2, ou seja, a velocidade está sendo maior. De fato, a gente está diante de um movimento uniformemente variado na vertical, que é acelerado. Porque aqui esse movimento seria retardado, e não é o que acontece porque a gravidade irá acelerar esse cara aí, essa bolinha. Tudo bem? Então, assim, novamente, relembrando, é uma questão simples, que você pode marcar sem fazer conta nenhuma. Eu fiz essas contas aqui, mas para que você pudesse se sentir provado, né? Ah, é isso porque realmente, matematicamente, a gente verifica que a gente encontra uma equação do segundo grau, em que o gráfico é uma parábola. Certo? Então, tanto fisicamente quanto matematicamente, a gente consegue verificar
que o movimento seria esse movimento parabólico aqui, tá certo? Vamos adiante. Olha só, essa questãozinha aqui, ó, o que é que ela vai dizer? É uma questão de termodinâmica, né? E o Enem, assim como todos os vestibulares de modo geral, adoram termodinâmica. Então, olha só, foi do PPL do ano passado. Tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática do gás nitrogênio, N2, né? Contido em um recipiente acoplado a um êmbolo, que seria uma tampa, né? Que resulta no resfriamento de temperaturas que chegam até seu ponto de liquefação, em menos 196 graus Celsius. Liquefação é esse processo de passagem do estado gasoso para o estado líquido, né? A gente chama de liquefação, condensação, né? A figura exibe o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para os processos isotérmico e adiabático. Lembrando que esse processo isotérmico é um processo em que a temperatura ela se mantém constante durante todos os estágios e a transformação, o processo adiabático é aquele que não permite troca de energia por meio de calor. Vamos lá. As diferenças entre esses processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação de energia interna à diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo. É aquela expressão da primeira lei da termodinâmica, né? Que a variação da energia interna vai ser igual ao calor trocado, Q, menos o trabalho realizado, que eu estou utilizando essa letra grega, tal. Às vezes alguém utiliza o W, né? Mas vamos lá, continuando. Continuar aqui. Olha só, outro gráfico. Então, olha só. Vertical, aqui o eixo das ordenadas, a gente tem a pressão. Assim como aqui na horizontal, no eixo das abscissas, a gente tem o volume. Isso aqui, gente, a gente conhece como diagrama de Clapeyron, tá? Clapeyron. Vocês verem como não é só eu que tenho um nome estranho, né? Clapeyron. Percebam que ele não dá as unidades e nem vai ser útil para a gente, porque a gente não vai precisar fazer conta para resolver essa questão. Mas essa curva aqui mais alta representa a isoterma. Lembrando que isoterma é o nome que a gente dá à curva da transformação isotérmica. A transformação isotérmica. A curva é isoterma. E essa curva mais baixa representa a transformação adiabática. Percebam que elas são muito parecidas. E por isso, no olhômetro, a gente não pode dizer quem é quem. Eu não sei dizer no olhômetro quem é quem. Não tem como a gente saber. Ou a questão nos diz, ou ela nos dá algumas ferramentas para que a gente possa descobrir. Tá certo? Continuando. A expansão adiabática viabiliza o resfriamento do gás nitrogênio. Por quê? Vamos ver. Aí ele bota os itens aí. Antes de a gente ler os itens, vamos fazer o seguinte. Expansão adiabática. Vamos lembrar. Peraí. Expansão significa dizer que a variação do volume ela é positiva. O volume cresce. Bom, de acordo com a convenção que a gente utiliza para a ideia de trabalho, variação do volume ser positiva, ou seja, uma expansão, significa dizer que o trabalho também é positivo. Expansão quer dizer que o trabalho é positivo. Aí vamos pensar, trabalho ser positivo. Quer dizer que a energia do meu sistema vai aumentar ou vai diminuir? Às vezes, porque o trabalho é positivo, a gente quer pensar que a energia aumenta. Mas, na verdade, ela diminui. Vamos pensar por quê? Trabalho positivo representa expansão. Aí vamos pensar o seguinte, olha, eu tenho minha casa e eu quero aumentar o terreno da minha casa. Aí eu vou ter que comprar os terrenos dos meus vizinhos para poder expandir minha casa, o meu terreno. Ou seja, eu estou gastando dinheiro. Em termos de monetários mesmo, né? Eu estou ficando mais pobre em termos de dinheiro vivo, né? Eu estou gastando o meu dinheiro. Eu estou utilizando o meu dinheiro. Então, eu gasto dinheiro para expandir os meus terrenos. Vamos pensar no gás. Quando ele está se expandindo, ó,
ele está empurrando a vizinhança ao redor dele. Para ele empurrar, ele gasta energia, ele tem que se esforçar. Então, se ele está gastando energia, o que é que está acontecendo? A quantidade de energia está baixando. Então, trabalho positivo representa um gasto de energia. Só que, olha só, ele fala a expansão adiabática. Adiabática quer dizer o quê? Que o calor é zero. Ele gasta energia para se expandir e não recebe energia por meio de calor. Se a gente olhar lá para a primeira lei da termodinâmica, ó, variação da energia interna é o calor menos o trabalho. E ele disse para a gente que a transformação é adiabática, ou seja, o calor é zero. O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Ei, cara, olha só, o trabalho a gente viu que ele é positivo, né? Porque é uma expansão, trabalho positivo. Só que esse positivo vai contrastar com esse negativo aqui da frente, né? Positivo com negativo resulta no número o quê? Diga bem alto aí para eu escutar. Pronto, isso mesmo. Negativo. Ok? Ou seja, a gente vai encontrar que a variação da energia interna é negativa. Delta U é negativo. Opa, ΔU é negativo. A variação da energia interna é negativa. Vamos voltar para o exemplo que eu estava dando? Eu estou comprando os terrenos, estou gastando dinheiro. Esse dinheiro vem da onde? Da minha poupança. A minha poupança aqui seria a energia interna. Eu estou tirando, para o gás se expandir, ele está gastando energia lá da energia interna. Por isso que ela está baixando. E aí, se ela baixa, fica com menos energia, a temperatura baixa. A temperatura seria o meu grau de riqueza, né? Eu fico mais pobre. Então, a diminuição da energia interna provoca uma diminuição da temperatura, variação da temperatura negativa. Ou seja, eu tenho um resfriamento. Galera, antes de continuar a questão, sabe por que quando a gente assopra com a boca assim, ó, mais fechadinha, o ar fica frio? Porque ocorre uma expansão adiabática. O ar, ele sai muito rapidamente, tão rapidamente que, por ser um isolante térmico, ele não vai trocar calor e ele se expande, gastando energia, ficando mais frio, mais pobre. Então, a expansão adiabática provoca um resfriamento da temperatura, né? De tal forma que ele diz, ele quer saber o seguinte, a expansão adiabática viabiliza o resfriamento do gás de nitrogênio porque a entrada de calor já não quero continuar. Não é adiabática? Como é que eu vou falar em entrada de calor? Nem precisa ler o resto. Se é adiabática, não tem entrada nem saída de calor. A saída de calor, não quero ler. Não vou perder tempo mais lendo. A variação da energia interna é nula? Não pode ser nula. Como é que a variação da energia interna vai ser nula se a temperatura vai baixar? Se a variação da energia interna é nula, a temperatura não varia. Mas se a temperatura baixa, quer dizer então que a variação da energia interna deve baixar. Dedidado, a variação da energia interna é nula e o trabalho é associado... De novo, a variação da energia interna é nula? Tá errado. E aí, chefe? Já chegou aí o professor de química, negada, pra gente arrochar ou não? Aula de biologia, química e física, olha aí. Então não pode, né? Aí ele vai falar o quê? O trabalho é associado diretamente à variação de energia interna e não há troca de calor entre o gás e o ambiente. Bacana. O trabalho é associado diretamente à variação de energia interna, como a gente viu. Como é que vai ficar aqui a festa? ΔU, que é a variação da energia interna, é menos o trabalho, estão associados diretamente, e não há troca de calor com o ambiente, acaba sendo o item E de escola. Bacana? Só o show, né? Gente, deixa eu ver aqui. Pronto, tem só mais essa questão rapidinha, que é do Enem também, para a gente terminar com gosto de gás. Olha só, o desfibrilador salva vidas de pessoas que são acometidas por ataques cardíacos ou arritmias. Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte com alta tensão. Usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador com um capacitor de 70 microfarads,
que pode armazenar cerca de 220 joules de energia quando conectado a uma tensão de 2.500 volts. O valor de carga armazenada por esse desfibrilador em Coulomb é de... Bom, ele só quer saber a carga armazenada. Ele dá a capacitância, que são esses 70 microfarads, né? E dá a tensão elétrica. Então pronto. É só aplicação de fórmula direta. Olha só, a gente sabe o quê? Que a capacitância, que é esse C, é definido como a razão entre a carga elétrica e a tensão elétrica. Não é isso? Então a capacitância, ele disse, ó, 70 microfarads. Eu vou até botar aqui de preto para a gente se ligar. O 70 micro. Micro é um prefixo grego, né? Que significa 1 milionésimo. É 10 elevado a menos 6. Tá certo. 1 microfarad. 70 microfarads. Igual a carga que ele disse. Ali quer saber. E a DDP foi que ele disse que são 2.500 volts. Valha, prof. É fácil desse jeito, é? É. Só fazer aqui o meu pelos extremos, ó. Ah, professor, eu estava pensando em fazer medicina, mas acho que eu vou fazer é física, porque essa matéria é bonita demais, professor, sinceramente. Então, vai ser quem? 2.500 vezes 70 vezes 10 elevado a menos 6. Ora, o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu posso pegar 25 vezes 70, deixa eu botar essa conta bem aqui, ó. Deixa eu botar de outra cor para a gente não se confundir. Olha só, 25 vezes 7, na verdade, eu vou botar, ó, vezes 7. 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 7 vezes 2 dá 14, com 3 dá 17. 175, né? Então, como é que vai ficar a festa aqui? Já ia dizer calor. A carga vai ser 175, e tem 3 zeros, né? 175.000 vezes 10 a menos 6. Como ele bota em número decimal mesmo quebrado ali, esse 10 a menos 6, ele vai se embora andando 6 casas para a esquerda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quanto é que vai dar aqui? A carga vai dar 0,175 Coulomb, item C de casa. Tá certo? Gente, muito obrigado pela atenção de todos. Espero que possa ter ajudado um pouquinho aí vocês. Vamos que vamos. Até a próxima. Obrigado pela atenção. Um cheiro no sovaco.